O objetivo dessa parte do trabalho é explicar o que são os esteroides e mostrar sua estrutura. Os esteroides basicamente são um grande grupo de compostos em gordura. Eles vão possuir todos essa estrutura que a gente chama de estrutura base, onde vão possuir 4 anéis condensados, onde vai ser o A, B, C e D, onde o D ele vai possuir 5 carbonos e o resto vai possuir 6. A estrutura base se repete em exemplos como podemos ver, que é o 7-hidrocolesterol e o colesterol, onde ambos possuem estrutura base, só que possuem entre si eles só possuem uma pequena diferença, que vai ser essa dupla ligação. No caso, os esteroides, quando eles vão para o organismo em si do ser humano, no sangue, eles acabam atuando como hormônios sexuais. E um grande exemplo disso é a testosterona e o estradiol, onde ambos possuem estruturas bem semelhantes, como podemos ver, né? Só que possuem características completamente diferentes, pois a testosterona é responsável por gerar características para o sexo masculino e o estradiol para o sexo feminino. No caso da testosterona artificiais, foi-se gerar medicamentos com isso para ajudar na produção de massa muscular, que é o caso do dianabol e estazonolol, que tem como objetivo ajudar a produção de massa muscular. Então, pessoal, meu nome é Bruno Alexander e eu vou dar continuidade ao assunto. Agora eu vou falar sobre os esteroides anabolizantes, dando um foco à testosterona. Primeiramente, atenção, a testosterona sintética foi desenvolvida para pessoas que não têm uma boa produção desse hormônio. Dessa forma, essas pessoas fazem uso com acompanhamento de um médico. Então, pessoal, é bom vocês sempre ficarem ligados porque existe o uso indevido dos esteroides anabolizantes nas academias. Isso pode causar muitos efeitos colaterais. Dando uma prévia, a testosterona em excesso no nosso corpo, quando você para de utilizá-la, o seu corpo para de produzir, porque imagina, seus testículos estão produzindo a testosterona. Do nada você injeta uma testosterona sintética. O que é que ele vai pensar? Poxa, já tem muita testosterona aqui. Então o que é que ele faz? Ele para de produzir. E quando você para de injetar essa testosterona, você continua sem produzi-la. Então você vai ficar com um déficit de testosterona. E isso pode causar perda da libido e vários outros colaterais que Juan vai falar na próxima apresentação. Então, a glândula hipófise faz a leitura da quantidade de testosterona no sangue. Daí, ela sinaliza aos testículos via LH e FSH, que são 2 hormônios, para que eles produzam a testosterona. Caso a pessoa já tenha uma boa quantidade de testosterona no sangue, a hipófise não libera o LH e o FSH, óbvio. Mas, o que é a testosterona? A testosterona, ela é a molécula que nos dá as características masculinas, ou seja, o engrossamento da voz, o crescimento de pelos em alguns lugares, como a barba, assim, o crescimento maior, né? Mais que as mulheres, é claro. E o principal que os fisiculturistas, até mesmo amadores, procuram, que é o crescimento muscular. Mas como assim? Para que a testosterona foi desenvolvida? Porque, como vocês sabem, os cientistas não desenvolveram a testosterona para você ficar mostrando, para você ficar grande e sair na praia sem camisa querendo se amostrar. Não, a testosterona foi desenvolvida para pessoas que tinham um déficit de testosterona no corpo. Homens, é claro, que não tinham uma boa quantidade no corpo, que não produziam até essa testosterona. Mas teve um problema. Beleza, eles produziram a testosterona sintética, que no caso é essa molécula aí. Mas esses homens tinham que ficar injetando essa testosterona por diversas vezes ao dia. Porque a meia-vida de um dia só. Tipo, em um dia, a quantidade de testosterona injetada já tinha caído pela metade. Isso era uma coisa ruim, porque tinham que fazer diversas aplicações por dia. Então, esse problema, né, fez com que os cientistas fossem além, criassem outros tipos de testosterona. O que é que eles fizeram? Eles simplesmente adicionaram mais cadeias de carbono, para que, ao serem quebradas, demorem mais tempo, fazendo com que a sua meia-vida aumente, ou seja, passe a ser maior a meia-vida. Isso faz com que dê mais conforto ao indivíduo, para que ele fizesse menos aplicações, ou seja, uma aplicação a cada 3 dias, a cada 9 dias, a cada 10 dias, vocês vão ver as testosteronas que eu vou mostrar. Ou seja, quanto mais carbono tiver, maior a meia-vida, porque o corpo quebra essas moléculas. Os esteroides anabolizantes, na verdade, eles, dando outra prévia, né, sobre os colaterais, mas isso não é muito colateral, é mais sobre o vício. Será que essa droga vicia? Será que os fisiculturistas são viciados nos anabolizantes? Não, tá, galera, não. Na verdade, ela causa dependência sim, mas não dependência química, causa uma dependência psicológica. Ou seja, você é um cara magro, tá na academia, não tá vendo muito resultado, daí resolve usar a testosterona, usar um esteroide
esteroide anabolizante, o cipionato de testosterona, por exemplo, daí você injeta, fica com uma grande quantidade de testosterona no corpo, sua voz fica mais grossa, você fica maior, fica com os músculos maiores. Daí você não fica dependente quimicamente, mas psicologicamente você fica dependente, porque quando você para de usar, meu amigo, o estrago é enorme, enorme, enorme. Não vai falar sobre o que acontece quando você para de usar. Por isso que ela causa uma certa dependência psicológica. Quando você para de usar, você perde todos os músculos que você ganhou. Você perde tudo, meu amigo. Você fica pior do que você estava. Então, seu psicológico fica, pô, eu preciso dessa droga. Então, ela não causa uma dependência química. Pode ver. Quimicamente, se você for preso, sei lá, se for a cadeia, você não vai ficar louco, preso de bomba, não. Mas você vai ficar dependente psicologicamente. Você fica, poxa, eu tô feio, eu tô magro, tô com muitos colaterais, tá pior do que estava antes. Então os cientistas decidiram adicionar cadeias de carbono. Como vocês podem ver, a testosterona normal ela tem apenas 19 carbonos. Agora vamos ver a primeira testosterona sintética, propianato de testosterona. A testosterona normal, como eu falei agora, tinha 19 carbonos. Essa aqui, já tem 22. E onde é que foram adicionados esses carbonos? Porque aqui, tá a cadeia principal, a testosterona. Olha aqui os carbonos adicionados, os 3 carbonos adicionados. Um aqui e um aqui. 3 carbonos foram adicionados, ou seja, passou de ter 19 para ter 22. A meia-vida da testosterona era de um dia. O do propianato já é de 1 a 3 dias, ou seja, já fica mais confortável. Pode-se fazer aplicações dia sim e dia não, mas dia sim e dia não tem gente que não gosta de fazer tantas aplicações, afinal a testosterona só dá para aplicar com agulhas, aí fica muito chato, sabe? Então os cientistas desenvolveram o cipionato de testosterona. Olha só quantos carbonos a mais foram adicionados só para ficar mais confortável. Agora, em vez de ter 19, tem 27 carbonos. Olha aqui os carbonos que foram adicionados, fazendo com que fique mais confortável as aplicações. Meia-vida de 8 a 10 dias, fica melhor para se aplicar, fica tudo mais fácil. Mas para uso veterinário, foi desenvolvido o enantato de testosterona. Daí vocês vê aqueles memes, né? Esse cara toma remédio de cavalo e não sei o que. O enantato de testosterona, podem ver, ele é diferente da testosterona, a sua estrutura principal, mas não deixa de ser uma testosterona. Tem uma meia-vida de 4 a 5 dias. Ela foi feita para equinos e para bovinos. Mas, os fisiculturistas deram aquela cartada no enantato e começaram a injetar. Uma grande parte do problema é que muitas vezes os esteroides são anabolizantes, são vendidos de forma ilegal nas farmácias, fazendo com que se torne fácil o acesso a essas drogas. Ou seja, muitos farmacêuticos de forma ilegal comercializam esses esteroides. Muitas vezes são vendidos até nas academias. Isso é muito ruim. Outra forma de se encontrar esses medicamentos é por meio de laboratórios clandestinos, que fabricam e comercializam por meio dos correios. Isso é muito ruim, né? Pode ver, os órgãos de fiscalização dos correios não são muito bons. Uma pessoa pode muito bem entrar em contato com um indivíduo que fabrica em seu laboratório e comprar esses esteroides facilmente, mandam lá pelos correios e chega na sua casa de forma normal. Isso é ruim, né? Muitas vezes você vê os memes. Agora na greve dos correios, muitos marombeiros estavam com raiva e eles postavam na internet mesmo: minha droga não tá chegando, minha bomba não tá chegando. E as pessoas só faziam rir. E até os correios sabem que muitas pessoas mandam essas drogas, esses medicamentos por eles de forma ilegal. Mas infelizmente a fiscalização tá aí para nada, né? Mas o que acontece se a testosterona for utilizada de maneira indevida, sem o acompanhamento médico? Isso o Juan vai falar na próxima apresentação. Mas, só deixando outra prévia. As pessoas têm receptores androgênicos. Umas têm mais no rosto, na barba, para o crescimento de pelos. Por isso que existe aquele cara magrelo que tem muita barba, né? Cresce muita barba, fica careca rápido. Essa pessoa tem receptores androgênicos, mas na barba, no rosto, né? Isso faz com que essa pessoa, mesmo tendo uma grande quantidade de testosterona, mesmo que injete testosterona, ela vai ser mais... O corpo vai aproveitar ela mais para o crescimento da barba. Isso é questão de genética. Aí ele não tem culpa. Deus fez ele assim. Existem pessoas que têm mais receptores androgênicos nos músculos. Essas pessoas têm uma boa genética. Ao utilizar esses esteroides, terminam crescendo muito. Esses são os fisiculturistas. Então, o Juan agora vai falar sobre os efeitos colaterais. Por que não usar esses esteroides? Até agora, tudo que eu falei parece ser umas mil maravilhas. Mas Juan vai falar tudo que é de ruim. E vocês vão ver que não vale a pena. Bom dia a todos, meu nome é Juan Lucas e hoje eu vou apresentar a vocês o uso e os riscos dos anabolizantes. Os anabolizantes, como eu já dito anteriormente, não são nada mais do que testosterona sintética. Eles foram desenvolvidos lá para a década de 30,
com o objetivo de serem utilizados em pacientes que por algum motivo tinham um déficit na quantidade de testosterona em seu corpo. Hoje em dia também são utilizados em alguns casos bem específicos de cirurgia. Aqui ao lado a gente tem um esquema mostrando a formação da testosterona de forma orgânica, de forma natural pelo corpo. Aqui nós temos o hipotálamo, que ele vai produzir um hormônio chamado de GnRH, que na glândula hipófise vai produzir outros 2 hormônios e eles no testículo vão produzir a testosterona. Até aí tudo bem. Em um andamento normal, o nível de testosterona ele está sempre regulado porque com o acúmulo de testosterona ele acaba inibindo a quantidade desses outros 2 hormônios. Então o nível de testosterona geralmente é sempre regulado. O problema é que quando uma pessoa acaba injetando a testosterona, acaba tendo um acúmulo que não está inicialmente previsto, acaba cessando completamente a produção desses hormônios e cessando completamente a produção da testosterona. E isso vai acarretar nos problemas que a gente vai ver agora. Como os anabolizantes eles têm que ser de uma forma bem regrada, eles são apresentados geralmente em 3 formatos, que são de pílula, de cápsula ou de injeção, sendo a injeção a mais famosa. Antes da gente ir para a parte dos problemas mais gerais, para assim dizer, os anabolizantes eles acabam tendo uns problemas mais específicos em algumas pessoas, que vai depender do sexo e da idade. No caso dos homens, seja ele na fase adulta ou na adolescência, eles acabam passando por alguns problemas, como a redução na produção de esperma, calvície e a ginecomastia, que é um inchaço provocado por esse desequilíbrio hormonal. No caso das mulheres, elas acabam passando por um processo chamado de masculinização, onde elas adquirem características masculinas. Agora, independente do sexo e da idade, dentre os problemas destacados aqui, é preciso ressaltar 2 em específicos, que são aqueles problemas relacionados ao fígado e alguns mais psicológicos, como o aumento da agressividade, por exemplo. Por que isso ocorre? Para a testosterona interagir com o corpo, ela precisa passar por uma organela chamada de receptora androgênica. Essa organela ela está localizada em excesso no fígado e na região mesolímbica, no sistema mesolímbico. O sistema responsável pela produção de dopamina, por exemplo. Quando há uma quantidade de testosterona muito grande, acaba comprometendo esses órgãos, e daí vem os problemas. Como os anabolizantes são uma droga, eles causam uma dependência química aos seus usuários, onde eles ficam buscando constantemente a aquisição dos anabolizantes para o seu uso. Quando um indivíduo para de utilizar os anabolizantes, devido a uma alteração que ele tinha feito naquele ciclo mencionado anteriormente, eles acabam provocando alguns efeitos no seu organismo, como fadiga e perda de apetite, por exemplo, que ao longo do tempo vai causar uma depressão no usuário e posteriormente pode levar à tentativa de suicídio. Com isso, o Comitê Olímpico proíbe e combate o uso dos anabolizantes através de testes anti-doping. Agora, o que leva um indivíduo a buscar o uso dos anabolizantes, de uma forma geral, acredita-se que seja uma doença chamada de complexo de Adonis, onde o indivíduo busca constantemente modificar o seu corpo para chegar no patamar onde ele quer, um patamar perfeito. O problema é que ele nunca vai estar satisfeito e com isso busca constantemente mais e mais o uso dos anabolizantes, o que pode provocar posteriormente o risco à sua morte. Enfim, essa foi a minha apresentação. Obrigado por terem assistido.